Olá, tudo bom? Como definir a metodologia dentro de um projeto de mestrado? A metodologia é um dos grandes bicho-papões onde muitas pessoas se enrolam, não sabem como construir, compram livros, ficam ansiosos como eu vou desenvolver o meu estudo científico. Então, hoje nós vamos falar de como você pode organizar a metodologia dentro de um projeto de mestrado. Sempre quando você fala de projeto de mestrado, você tem que pensar em dois momentos diferentes que vão te colocar em duas situações diferentes. O modelo de projeto de ingresso de mestrado, que é aquele modelo fornecido pelo edital quando pede. Ali ele está se referindo provavelmente a outras coisas ou coisas mais condensadas, né? Um ordenamento metodológico mais condensado. Agora, quando você já está no programa de mestrado, quando você está no pré-projeto, ele faz parte dessas normas, dessas regras que você tem que passar para conseguir ser um mestre. Ele é uma exigência parcial. Ele vai vir na matéria de seminário de pesquisa, onde você vai colocar o seu projeto à prova para as pessoas discutirem, e também numa orientação constante com o seu orientador. Quando você fala, então, de metodologia, você está falando de formas que você vai fazer, caminhos que você vai percorrer para alcançar o seu problema de pesquisa, para que você chegue nos seus objetivos de pesquisa, sejam esses objetivos gerais ou sejam os objetivos específicos. Na verdade, uma coisa tem que estar muito bem casado com outra. Por exemplo, se você coloca em um dos seus objetivos que você vai investigar uma população determinada para compreender determinado tipo de fenômeno, o que você tem que fazer na metodologia? Você vai ter que demonstrar qual é a forma de investigação, qual é a população, quais são os critérios de inclusão, quais são os cuidados éticos que você tomou, se esse projeto foi necessário ou não passar pelo comitê de ética, por quê, quais são as ferramentas ou qual a ferramenta que você vai utilizar para coletar esses dados e qual a forma que você vai avaliar. Então, tudo isso, todo esse processo que você respondeu, não é nada mais do que detalhar o que você propôs no objetivo. Antes de compreender se a pesquisa é exploratória, bibliométrica, com abordagem quantitativa, qualitativa, se é pesquisação, se é um design science, antes de você entender essas questões de nomenclatura, você tem que entender primeiramente quais os passos que você vai percorrer e se esses passos funcionam de forma correta. Como assim funcionar de forma correta? Se eles respondem ao objetivo que você trabalhou, que você trouxe lá em cima. Não só ao objetivo, quanto ele ser factível. Por exemplo, eu não posso colocar num trabalho que eu vou entrevistar o presidente da República ou o presidente dos Estados Unidos, a não ser que eu tenha esse conhecimento direto, a não ser que eu tenha meios para chegar lá. Mas fora isso, você não está trabalhando com coisas factíveis. Eu vou fazer uma entrevista com 500 pessoas. Como que você vai fazer essa entrevista? Você tem tempo? Talvez, se for pela internet, se você tiver tempo, se você tiver um público enganjado, talvez você consiga. Agora, se você está pensando pegar esse público do nada, você tem que ter consciência que esse processo leva tempo, que nem todo mundo vai querer responder e você vai ter que delinear os caminhos que você vai corresponder. Então eu vou trocar tudo, eu quero fazer uma revisão bibliométrica. Ok, aonde você vai pesquisar? Quais são as palavras-chave que você vai pesquisar? Quais são os critérios de inclusão e exclusão para os artigos que você encontrar? Então, tudo isso é como você vai fazer a sua pesquisa
passo a passo. Depois você vai ver qual é o tipo de nomenclatura que se dá para isso. O que você tem que saber que na metodologia, a pesquisa você não pode fazer por si só. Não é uma coisa que você, eu criei da minha cabeça porque eu acho importante essas questões. Cada questão, se você está falando de aplicação, de pesquisa ou de questionário ou de entrevista, você tem que saber que cada questão ela tem que ter uma validação. Por isso, eu sugiro que se você não entenda de cálculo estatístico, se você não tenha tempo de fazer esse teste para saber se essas questões são válidas e aplicar o que a gente chama de alfa-acrobat nelas, eu sugiro que você faça o seguinte: pegue ferramentas já validadas. Então, procure vários estudos acadêmicos, veja quais foram as ferramentas que esses estudos utilizaram, como utilizaram, se eles foram ou não validados, e aí, a partir daí, você desenvolva seu estudo. Então, veja, são 2 formatos diferentes. Você está falando de questionário, só que um é um questionário que você vai fazer e o outro é um questionário que já está pronto. Isso a gente chama de ferramenta validada. Professora, existe outra forma de fazer questões? Existe. Você pode fazer o seguinte: escolher fazer uma pesquisa qualitativa, fazer através de análise de conteúdo. Através dessa análise de conteúdo, você vai criar categorias e através dessas categorias que você criou, você vai fazer uma sequência de questões que não são por si só, mas embasadas nas literaturas, nos estudos das categorias que você coletou. Como saber, então, qual é a melhor metodologia para o meu pré-projeto, ou para o meu projeto, ou para a minha dissertação? Isso tudo vai depender da sua realidade. Quando eu oriento o aluno, a primeira coisa que eu quero conhecer é a realidade dele. Se ele tem tempo, se ele não tem tempo, onde ele trabalha, como é a relação com os colegas. E não é porque eu sou mexeriqueira, não. É porque eu preciso saber qual é a realidade da possibilidade, da dedicação que esse aluno vai conseguir ter e aonde ele vai conseguir trabalhar. Não adianta, por exemplo, eu pegar um médico que é plantonista, que trabalha 24 horas por 36 e querer que ele faça uma pesquisa que ele tenha que aplicar todo dia no mesmo local, no mesmo horário, com a mesma população. Em tempo, espaço, em agenda, isso não é possível. Então, você tem que trabalhar como pesquisador dentro da sua possibilidade. Então, quando você enxergar uma pesquisa, você tem que conseguir enxergar a pesquisa dentro da sua possibilidade. Não adianta querer reinventar a roda se você não consegue reinventar a roda, se você não tem mecanismos para fazer isso. Por exemplo, eu tive um aluno que ele queria porque queria, o negócio dele era para fora, ir para fora do país. Ele queria porque queria fazer um mestrado duplo, ter uma experiência fora. Ele queria, era o objetivo de vida. Só que ele não sabia falar inglês, não sabia falar espanhol, não tinha visto e não tinha condições de se manter. Então, fica difícil você querer fazer uma pesquisa se você não tem condições. Então, quando você fala de metodologia, você tem que saber quais são as metodologias que você consegue executar. Se você está falando de pesquisa via internet, você sabe como funciona, quais são as bases, aonde você pegaria essas pessoas. Se você está falando em pesquisa qualitativa, qual é a qualidade que você tem, quem você pode aproveitar, como que você vai analisar. Se você está falando de grupo focal, você tem você tem qualidade para fazer um grupo focal, você tem estrutura para fazer o grupo focal, você sabe fazer um grupo focal, você está ciente que você não vai entrevistar num grupo focal, que você vai deixar as falas emergirem. Eu quero fazer então um estudo quantitativo. Você sabe como funciona o estudo quantitativo, você tem acesso a essa amostra, você tem tempo para fazer, você sabe trabalhar com estatística, quais são as variáveis que você vai trazer. Isso é muito importante para que você possa definir uma metodologia plausível, factível. Nos editais, ultimamente, eu não tenho visto mais esse tópico, mas antigamente
nós tínhamos o tópico assim, efetividade da pesquisa ou factualidade da pesquisa, que é onde o pesquisador tinha que demonstrar que a pesquisa dele era factual, que ele conseguiria chegar a todos os objetivos, metodologias, problemas que ele propôs. E aí ele ia justificando isso. Talvez isso tenha se extinguido porque quando a pessoa vai entrar no mestrado, ela não está muito cru. E nesse processo de construção de projeto, principalmente nos seminários de pesquisa, ela mesma vai enxergando. Mas é uma coisa interessante para você pensar. Será que a sua pesquisa ela é de fato factível? Será que sua pesquisa ela vai contribuir, ela tem metodologias que vão responder o seu problema, os seus objetivos? Lembre-se, tudo tem que estar ligado. É melhor você desenvolver um trabalho, um projeto redondo, que tenha problema justificado, que tenha objetivos que respondam problema, que tenha metodologia que respondam todos os problemas e objetivos, do que aquele trabalho que apresenta muita coisa e no final não faz nada. Tá certo? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um grande abraço.